Boa tarde, boa tarde. Nós vamos dar início, então, a mais uma atividade da jornada. E nessa atividade nós teremos, então, a conferência do Dr. Cláudio Ezerik, que é Tempo e Vínculo na Contemporaneidade. Antes de mais nada, eu queria agradecer à comissão organizadora da jornada por esse convite para coordenar essa atividade. E eu me sinto muito satisfeito de estar aqui por várias razões, mas uma delas é porque eu também sou filho do CELG, né? Sou membro do CELG, fiz minha formação no Hospital de Clínicas, no departamento. E uma das pessoas mais significativas da minha formação e na minha vida profissional foi o Dr. Cláudio Ezerik. Então, eu estou satisfeito também por estar aqui, dividindo essa atividade com o Dr. Cláudio, que tem um papel importante na minha trajetória. Nós nos encontramos quando eu comecei o curso lá de departamento, e ao longo desses, acho que uns 30 anos, a gente tem trocado ideias, conversado, e o Cláudio, mais do que um professor, é um amigo que eu encontrei para poder dialogar e trocar ideias. Então, é muita satisfação eu estar aqui. O Dr. Cláudio é professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e ele é ex-presidente da International Psychoanalytic Association. Então, nós temos a honra de ouvi-lo nessa conferência, então, Tempo e Vínculo na Contemporaneidade. Boa tarde a todos. Obrigado, Zelig. De fato, convivemos há muitos anos, é uma amizade que eu valorizo muito. Bom, depois dessa bela conferência da doutora Carmita, que nos mostrou vários aspectos da sexualidade humana de uma maneira leve e estimulante, eu vou falar para vocês sobre tempo e vínculo na contemporaneidade. Inicialmente, eu agradeço o convite honroso da diretoria do CELG nessa jornada que está sendo um encontro inesquecível pela amplitude, pela profundidade e pela ampla possibilidade de diálogo. O título da jornada é sobre exatamente esses diálogos entre a mente e o corpo. E quando eu recebi o convite das minhas amigas Simone e Patrícia, eu fiquei pensando que poderia abordar sob o vértice esses diálogos como a psicanálise contribui para os mesmos, considerando as relações entre tempo e vínculo nos nossos dias atuais. A questão dos vínculos humanos está no centro do que se conhece como civilização, e a sua presença, ausência, redução ou incremento pode ser um dos critérios que define cada momento da nossa cultura. E em cada momento ou período da história da humanidade. Quanto mais esses vínculos humanos, e aliás o Glenn Gabbard falou muito da importância dos vínculos humanos ao longo das suas apresentações, quanto mais esses vínculos são protegidos ou estimulados, mais se pode considerar que um estado de civilização existe. Não por acaso se chama de medieval um conjunto de práticas que privilegiam as proibições ao pensamento independente e questionador e um sistema opressivo de dominação das massas por uma casta supostamente ilustrada, em que os vínculos dependem da obediência cega, como no período da história retratado com perfeição por Humberto Eco em O Nome da Rosa. Nem é por acaso que a esse período histórico se seguiu o Renascimento, em que as artes floresceram, as diversas expressões do pensamento se desenvolveram, da filosofia, os primórdios da ciência, e em que diversas formas de vínculos amorosos ocuparam a mente criativa de poetas, escritores, pintores e escultores. Quando se viaja para a Itália, por exemplo, além das tradicionais delícias gastronômicas e as vistas deslumbrantes e tudo mais,
tem-se a oportunidade de revisitar esse período do Renascimento e acompanhar as produções artísticas de inúmeros criadores. Então, há como que um movimento pendular entre períodos sucessivos, segundo esse modelo, entre liberdade e opressão, ditadura e democracia, ou, falando psicanaliticamente, desligamento ou ligação, predomínio da pulsão de vida ou da pulsão de morte, da capacidade de unir ou destruir. Desde que Freud, utilizando algumas ideias de Darwin e descrevendo, usando as descrições de povos primitivos, descreveu o assassinato do pai pela horda de irmãos e seu devoramento como crime primordial da humanidade, na minha opinião, ficou caracterizada a natureza básica dos vínculos humanos, que é a ambivalência. Claro que essa hipótese se mantém. Existe uma discussão tediosa entre alguns autores que dizem que o Freud inventou, que isso não existiu, se tem verdade histórica ou não tem verdade histórica. Isso não tem a menor importância, porque o que importa aqui é a verdade psíquica. E isso é revivido e observado em cada análise, em cada psicoterapia, em cada observação de bebês e crianças, ou na observação mais atenta da conduta humana em épocas sucessivas, nas relações familiares, nas instituições, nos rituais e nas cerimônias de entronização e derrocada de líderes de variada procedência e cambiante importância. É claro que existe uma série de piadas interessantes quando os líderes já estão saindo do seu cargo, se diz que o cafezinho é servido frio. Os americanos chamam um presidente sainte de lame duck, ou seja, um pato manco, porque ele já não pode se movimentar. E, naturalmente, essa oscilação, essa ambivalência, então, colore todos os vínculos humanos. E eu penso que ela é útil para se pensar ao olhar a cena contemporânea. Então, eu vou falar de alguns vínculos. Vamos começar com um tipo de vínculo que não é entre duas pessoas, mas entre uma ou todas as pessoas e a sua morada comum, a Terra. Se acompanhamos, por exemplo, os alertas contínuos sobre a ameaça ao clima global ou as inúmeras espécies de animais, inclusive a humana, ou percorremos as páginas do magnífico livro de Sebastião Salgado, Gênesis, que eu espero que muitos de vocês conheçam, se não conhecem, recomendo vivamente, encontramos um testemunho vivo do esplendor do nosso planeta em várias de suas regiões longínquas, de sua geografia, de sua fauna, de sua flora e da quase infinita variedade de seres humanos que aí habitam. Em alguns momentos, percorrendo as páginas ou visitando a exposição do Sebastião Salgado, que passou aqui por Porto Alegre e por várias outras cidades, temos a impressão de estar encontrando as pessoas descritas por Fraser e outros, ou nas páginas do Totem e Tabu. Mas o que o Salgado diz explicitamente? Ao mostrar esse deslumbrante painel da nossa herança compartilhada, é alertar para os perigos da pulsão de morte, que atua muitas vezes desintrincada da de vida e leva ao ataque da representação materna em sua forma global. Então, esse é um dos grandes desafios dos vínculos na atualidade. Numa escala menor, temos um conjunto de valores, produções, obras de arte, construções capazes de abrigar e alimentar populações famintas. É um conjunto de iniciativas que pode ser protegido ou desenvolvido, ou atacado e destruído, em nome do lucro, da voracidade, do narcisismo, da satisfação ilimitada de desejos e fantasias. Todos nós estamos bastante familiarizados com as descrições de Bauman, sobre as quais tivemos há pouco uma brilhante descrição, sobre a modernidade líquida, expressão com a qual pretende captar a provisoriedade dos laços e a descartabilidade dos vínculos em nosso tempo. Eu gostaria de aqui propor uma certa cautela quanto à nossa enorme
tendência pelas generalizações. Eu concordo que o Bauman e outros autores descrevem uma característica da nossa cultura, mas, ao mesmo tempo, eu diria que a nossa cultura é bem mais complexa e que encontramos, às vezes, numa mesma rua das nossas cidades, expressões medievais até presença do mais sofisticado cosmopolitismo. Então, a minha visão é que no mundo contemporâneo encontramos inúmeras expressões, além da liquidez, da provisoriedade, da descartabilidade. E aí podemos nos perguntar se um certo frenesi contemporâneo por sons, imagens, prazeres, consumo, cirurgias plásticas, fuga do envelhecimento, é apenas uma expressão da cultura, o que eu acho que é, em parte, ou se é, ao mesmo tempo, uma formidável defesa contra a intimidade e contra a dangerosíssima viagem de si a si mesmo e a descoberta da insuspeitada alegria de conviver, como diria o Drummond. Até aqui, todo mundo acordado? Há um momento que eu sempre gosto de contar aquela história do sujeito que estava caindo do 80º andar e, ao passar pelo 40º, ele olha para uma janela, tem um cara parado e ele diz: "So far, so good." Espero que não caiamos. Num ensaio intitulado O Tempo, esse grande escultor, a grande escritora francesa Marguerite Yourcenar afirma que a vida de uma estátua começa no dia em que ela fica pronta. Conclui-se a primeira etapa, pela qual, graças ao cuidado do escultor, o bloco de pedra adquiriu forma humana. E aí começa uma segunda etapa ao longo dos séculos. Após alternâncias de adoração, admiração, amor, desprezo, indiferença e graus sucessivos de erosão, poderá levá-la gradativamente até ao estado de mineral informe do qual a havia arrancado o escultor, ou a modificações progressivas. Quem viaja para a Grécia, existe no mar Egeu uma ilha chamada Delos. Nesta ilha de Delos estão na rua os famosos leões de Delos. Então a pessoa sai de uma outra ilha, viaja de barco, sai de Mykonos e chega em Delos, um lugar deslumbrante, mar azul, e os leões de Delos estão ali há séculos, em estados variáveis de erosão. Em alguns a gente pode ver os leões, noutros já são matérias informes. Várias circunstâncias, como os ventos, as modas, as restaurações, as pilhagens, as guerras, o afundamento de navios carregados de obras de arte ou a queda de aviões. Alguns anos atrás, o grande pintor brasileiro Manabu Mabe foi fazer uma exposição no Japão e, na volta, o avião caiu no mar e perderam-se inúmeras das suas grandes obras. Tornam o tempo que passa ao longo dos séculos o verdadeiro e grande escultor das obras que nós encontramos pelos museus do mundo. O tempo, portanto, este grande escultor, também esculpe as diferentes formas de vínculos humanos, que, de maneira similar ao que acontece com as estátuas, vão sendo moldados e se moldam, o mais das vezes de maneira imperceptível, lenta e num trabalho silencioso ou cheio de som e fúria, como diria o Shakespeare, que tanto pode lembrar a pulsão de morte como a pulsão de vida. Eu penso que o campo em que se move a psicanálise contemporânea, no seu conjunto de confluências, divergências, ambiguidades e complexidade, caracteriza o que eu chamo uma obra em construção. Com isso eu quero dizer que visualizo a nossa disciplina como vivendo um período em que discutimos criticamente as diferentes abordagens teóricas. Procuramos desenvolver com mais rigor nossos métodos de apresentar material clínico e formular sua compreensão,
identificar mais claramente o que caracteriza a competência clínica, avançar, apesar de alguns choros de dentes, ranger de dentes, nas transformações dos nossos modelos de formação analítica, e buscamos incrementar o diálogo com outros saberes e as demais áreas da saúde mental e com o mundo em que vivemos. Assim, o tempo, esse grande escultor, esculpe a psicanálise contemporânea numa interminável obra em construção. Por exemplo, no que se refere à ação do tempo sobre os conceitos psicanalíticos, observamos que alguns são varridos pelo vento, outros submergem no mar das modas cambiantes. Alguns autores se tornam malditos, enquanto outros são adorados como se fossem novos Freuds. Pensadores são entronizados, enquanto outros mergulham no esquecimento, para mais adiante antigos conceitos ou autores olvidados serem redescobertos com a pátina de antigas esculturas cobrindo um frescor inesperado. Tivemos hoje de manhã, por exemplo, uma apresentação sobre a obra do Ferenczi, que é um autor que durante muito tempo foi visto com desprezo, descrédito, crítica, por razões não científicas. E hoje em dia sabemos o quanto esse autor nos ajuda a entender pacientes difíceis, relações terapêuticas, e o quanto esse autor foi um pioneiro de conceitos como, por exemplo, a contratransferência. Todos nós estamos, portanto, envolvidos numa multiplicidade de vínculos, conscientes e inconscientes, e cada um desses vínculos tem sua história e vai sendo esculpido pelo tempo e suas transformações. Eu vou, então, agora concentrar minha atenção em 3 tipos de vínculos, e espero que dê um tempo, se eu não cair desse negócio que eu disse, para discutir um pouco. A primeira área sobre a qual eu vou falar é a psicanálise e a cultura. A segunda área é a relação com as instituições, e a terceira é a relação analítica. A psicanálise surgiu dialogando com a ciência e com a cultura do fim do século XIX e início do século XX. Experimentou períodos de esplêndido isolamento, como dizia o Freud, e nas últimas décadas tem retomado um contato mais fluido e aumentado sua interface com as ciências da saúde e as humanas. Para o seu desenvolvimento, a psicanálise necessita de um convívio intenso com a universidade, com a psiquiatria, com a medicina e com todas as áreas da saúde mental, embora em alguns meios psicanalíticos exista a convicção de que a nossa relação deve ser basicamente com as ciências humanas. Eu acho que é com as duas. Esta é uma área interessante, essa interface, em que os objetos persecutórios, tanto externos como externos, às vezes tornam essa relação dramática. Existe uma competição de mercado, um cenário que leva alguns colegas a falar de uma suposta crise da psicanálise, que eu acho uma das expressões mais divertidas que existe na realidade. Que crise é essa da psicanálise? Não compartilho dessa ideia. Tem uma crise internacional que dificulta o pensamento independente e crítico, existe uma assustadora onda de fundamentalismos e globalização, mas a psicanálise, propriamente dita como teoria, prática e capacidade de diálogo com a cultura, não está em crise. E essa jornada é um bom exemplo, entre tantos encontros que eu tenho testemunhado em muitos lugares. É um exemplo vivo disso. Uma recente iniciativa pioneira, por exemplo, só para citar uma coisa curiosa que está acontecendo na psicanálise latino-americana, foi identificar, desenvolver e compartilhar com um público amplo o pensamento psicanalítico latino-americano. Essa é uma discussão interessante. Existe uma psicanálise latino-americana? Há quem diga que não, há quem diga que sim. Então, um grupo de colegas, liderado por um colega venezuelano, Jean-Marc Tauzic, resolveu mapear toda a produção psicanalítica latino-americana, desde os pioneiros até os contemporâneos. E é uma coisa interessantíssima, porque nós não temos só
produtores de conhecimento clássicos, digamos. Nós temos contínuos produtores de conhecimento que estão circulando, inclusive, nesta jornada. Uma outra coisa interessante da relação da psicanálise com a cultura é uma iniciativa atual da Federação Brasileira de Psicanálise que se chama Observatório Psicanalítico. É uma iniciativa que reúne números crescentes de pessoas que discutem temas contemporâneos, com alguma perspectiva psicanalítica. Vários desses temas que a gente acompanha, por exemplo, a tal de cura gay, foi uma coisa que foi amplamente discutida e amplamente criticada e questionada pelo absurdo que ela representa. Mas eu gostaria de citar uma contribuição de duas analistas, Marion Minerbo e Luciana Botter. E eu acho que alguns conhecem a Marion Minerbo, uma colega paulista, que elas falam sobre o neoconservadorismo e a questão da miséria simbólica. Eu queria chamar a atenção para isso. Miséria simbólica. E elas partem da constatação de que acontecimentos recentes no Brasil e o mundo levam a pensar numa onda de conservadorismo, ou até, melhor dito, numa onda de radicalização para a direita. Desde Freud, dizem elas, o mal-estar na civilização produz fenômenos que podem ser interpretados como sintoma do sofrimento psíquico específico àquela cultura. Em cada época, em cada lugar, para que uma determinada cultura se estabeleça, se impõem renúncias específicas. São verdadeiras amputações psíquicas. E a primeira, denunciada por Freud, tinha a ver com a sexualidade, ou seja, para poder conviver em cultura, é preciso reprimir a sexualidade. Aliás, por falar em reprimir a sexualidade, não só na conferência anterior, como em toda essa jornada, estamos vendo que a sexualidade está sendo muito bem recebida, muito discutida, muito refletida e, espero, muito desfrutada. Em todas as épocas e lugares, a cultura oferece soluções sintomáticas que tentam minimizar o sofrimento que ela própria produz. Então, essas autoras se perguntam, teria alguma relação o sofrimento psíquico determinado por essa onda conservadora? E elas dizem o seguinte, na modernidade, porque agora nós estamos na pós-modernidade ou na modernidade líquida, na modernidade havia um conjunto rígido de valores tidos como universais, os valores ideais. Quem não se encaixasse naquele modelo prescrito e dominante, via-se e era visto como um desviante. A família patriarcal, como único modelo legítimo e possível, é o exemplo da hegemonia de certos valores. Por exemplo, há 40 anos, quem imaginaria uma família homoparental? Quem imaginaria todas essas novas expressões da sexualidade? Em oposição a essa rigidez, vivemos num contexto sociocultural em que esses valores foram relativizados. Ninguém mais acredita, ou pelo menos espero que a maioria não acredite, num modelo único. E por isso as pessoas têm mais liberdade para inventar e expressar novas formas de vida. E isso tem a vantagem de contemplar as várias formas de subjetividade. Mas, por outro lado, é uma evidência da crise das instituições. E aí surgem as desvantagens, por exemplo, a miséria simbólica. O que seria a miséria simbólica? Quando o conceito de verdade universal é relativizado, os ganhos são incontestáveis. Mas quando a própria noção de verdade passa a ser entendida como ultrapassada, nociva e autoritária, aí aparece o lado patogênico da crise das instituições. E aí, a passagem de um saudável relativismo para um relativismo absoluto deixa muitas pessoas sem referências com as quais construir suas identidades, sem chão. O eu se fragiliza e passa a sofrer de uma anemia psíquica, submerge na angústia, porque não há mais verdades minimamente estabelecidas nas quais estruturar o ideal do eu. Eu me lembro que há alguns anos atrás havia um cacique que andava circulando, o
cacique Juruna. Você se lembra que ele andava com um gravador falando com os políticos e tal? Depois ele se lançou candidato. Eu me lembro de um colega, um amigo, enfim, que era uma pessoa extremamente conservadora, e eu me lembro do escândalo. Imagina, um índio no Congresso Nacional. Estava assim, quase apoplético de indignação, porque os índios eram para ser ficados nas reservas, fora. Eles não eram cidadãos. Portanto, o que acontece? O relativismo absoluto produz a miséria simbólica, uma impossibilidade de afirmar qualquer valor como válido. E o conceito bizarro de pós-verdade decorre disso. As instituições protegem a nossa vida psíquica. Quando elas estão em crise, ficamos órfãos das narrativas que elas criam e sustentam. Porque, afinal, precisamos acreditar em alguma coisa que possa dar sentido às nossas vidas para não cair no vazio existencial. E aí entra a onda conservadora. Podemos interpretá-la como solução sintomática frente à angústia produzida pela miséria simbólica. Após a desconstrução radical do relativismo absoluto, emerge o conservadorismo como uma tentativa de reconstruir algo mais sólido. Vocês estão ouvindo discursos conservadores, ultraconservadores. Mas como está ligado à miséria simbólica, acaba defendendo o quê? Valores rasos, concretos, colados na materialidade e na sensorialidade. Na ausência do símbolo, o homem nu no museu e o homem nu na rua são a mesma coisa. Escândalo dessa exposição no Queer Museum. O nu já não pode ser compreendido como símbolo, como aconteceu ao longo dos séculos. Ele será interpretado na sua concretude e materialidade e considerado moralmente condenável. Portanto, essa formulação nos ajuda a entender melhor, a partir de um olhar psicanalítico, algumas manifestações do primarismo do discurso que observamos em muitos setores, especialmente no político. Sua superficialidade, seu maniqueísmo, sua cegueira para a complexidade inevitável e uma idealização perigosa de líderes messiânicos e salvadores em ambos extremos do espectro ideológico. Enfim, uma gigantesca expressão da miséria simbólica e da pobreza de vínculos com o pensamento complexo e fragmentado, como todos que pretendem alguma apreensão possível da realidade externa e interna. São algumas ideias sobre a primeira etapa do que eu iria falar. Aliás, hoje o Glenn falou, ao discutir a apresentação dele sobre a pessoa como diagnóstico, um dos aspectos que ele destacou foi a complexidade. E como a gente tenta frequentemente simplificar com uma explicação unicausal, quando as coisas são, em geral, multicausais. Falamos um pouco agora dos vínculos com as nossas instituições. Todo mundo acordado ainda? Bolognini examinou a família institucional e fantasmática do analista, comparando o que se observa nos grupos familiares propriamente ditos e o que ocorre nas instituições. Tem fatos históricos e tal, mas a ideia dele, ele diz que existe uma realidade fantasmática que acompanha de forma inconsciente o nosso trabalho diário e, em parte, influencia nele. Uma realidade familiar interna, cuja percepção nos é, em parte, possível, nos melhores casos, e a qual, nos piores, reagimos impulsivamente, sem perceber os vários níveis de fantasia. Então, cada um de nós que faz a formação, várias formações em várias instituições, tem uma família interna, que é formada dos analistas ou dos terapeutas, dos supervisores, dos docentes. E é claro que os primeiros seriam os pais, os segundos seriam os tios, e os irmãos, que são os colegas de formação, né?
que são conflitivos e divertidos companheiros de jogo e de aventura nos anos de formação. E ele sugere que cada um cresce dentro da sua vila natal, em que estão os condomínios, estão os irmãos, os tios, os primos. Progressivamente a pessoa começa a se aventurar a encontros na sua cidade. E aí ela se aventura a um encontro regional. A Jornada Sul-Rio-Grandense de Psiquiatria Dinâmica, Jornada do CELG, Congresso de Psiquiatria da Região Sul. E daqui a pouco ela se aventura ao Congresso Brasileiro de Psiquiatria. E depois, numa dessas, ela se aventura aos congressos americanos, aos congressos internacionais e assim sucessivamente. A pessoa, no início, ela tem esse sentimento de pertencer a uma família específica, indispensável para manter um senso de identidade. Uma vez fazendo parte dessa sociedade, que pode ser comparado a um condomínio de parentes de diversos graus, acontece uma coisa que se chama transferência institucional, que todos nós, consciente ou inconscientemente, temos. Por exemplo, o Flávio Chances falou que ele é filho do CELG. E é exatamente isso. Todos nós somos filhos do CELG. Somos filhos da Sociedade de Psiquiatria, Psicanalítica, de Psicologia e assim por diante. Eu tenho só 10 minutos. Que corte dramático. Então tá. Se eu tenho 10 minutos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair disso aqui, das instituições, e vou dizer simplesmente o seguinte, que no nosso trabalho diário nós carregamos a nossa família institucional e fantasmática junto com a nossa própria família. E eu acho que é muito interessante a gente pensar que objeto interno são essas instituições na mente dos psiquiatras ou dos analistas ou do campo da saúde mental. Quem são? O que é o CELG? O que é o departamento? O que é o serviço? O que é isso? Há um objeto interno. E, às vezes, as relações com esses objetos se transformam em persecutórias. E, às vezes, elas se transformam em inspiracionais. Que estranho animal é esse? Devo dizer, pela minha já longa experiência, que eu tenho convivido com vários desses animais locais, internacionais e tal. E eu acho que são animais relativamente convivíveis, desde que a gente tente se identificar com os valores, com a história, com os conflitos. É preciso conhecer a história, é preciso saber onde nós nos situamos, da onde vem essa instituição, para ajudar a construir o seu desenvolvimento. Finalmente, a relação terapêutica. 10 minutos vai ser impossível, eu vou falar 15, if you don't mind. Mas eu vou tentar concentrar no seguinte. Essa relação nos oferece o cenário para compartilhar com os nossos pacientes a narrativa de suas vidas, de seus sofrimentos psíquicos e a história dos seus vínculos de intimidade, de agressividade e de suas inevitáveis solidões. Tem muitas contribuições, mas eu diria que, do ponto de vista latino-americano, Hacker e Barranger, com a contratransferência e o campo analítico, são provavelmente os mais influentes. E eu também acho que a contratransferência está relacionada com o gênero e com o momento do ciclo vital. Chassé-Guez-Mirgel se descreveu e estudou a disposição à maternidade. Isso é um tema para ser conversado, masculinidade, feminilidade. Ele diz que o analista ou o terapeuta tem que ter uma disposição à maternidade, seja ele mulher ou homem, no sentido de uma postura de esperar, de deixar o processo se desenvolver, de não forçar a barra, até que o bebê, insight, produção, cresça. Interessante essa ideia, né? Disposição à maternidade. E um outro grande analista latino-americano, que infelizmente morreu há poucos dias, o Luiz Canciper, se referiu a uma coisa que ele chamava de amizade de transferência, que é diferente da transferência tradicional, mas ele descreve aqui uma relação mais calma, mais distendida, mais tipo fraternal do que filho e pai, em que é possível ambos trabalharem na busca de significados. Uma outra coisa que eu acho importante é a escuta analítica ou a escuta terapêutica.
eu parti da Madeleine Barranger, mas eu tenho minha própria definição. E eu acho que a escuta analítica é uma operação complexa em que nós utilizamos toda a nossa vida. Não só o nosso treinamento, não só os nossos analistas, supervisores, nós utilizamos a nossa história, a nossa biografia, os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, os nossos amores, nossos filhos, nossos pacientes, os autores de literatura e de psicanálise, de psiquiatria. Opa, água. Estou tentando correr por culpa dessa moça. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, falei sobre isso, e eu acho que nós vivemos na nossa clínica contemporânea um momento bastante complexo, porque, por um lado, nós temos os pacientes tradicionais, são aqueles pacientes clássicos, neuróticos, com transtornos de caráter, que foram bastante bem descritos por Freud e outros analistas, e os tratamentos com esses pacientes seguem um caminho relativamente conhecido. Mas nós temos outros pacientes. Nós temos esses pacientes graves, borders, psicossomáticos, os chamados perversos, entre aspas, novas doenças da alma, vários transtornos mentais graves, um conjunto de quadros clínicos que o André Green descreveu como estruturas não neuróticas, embora ontem o Gabar tenha dito que não concorda muito bem, mas de qualquer maneira é uma descrição interessante. E também um novo grupo de pessoas que vive novas formas de filiação, novas formas de parentalidade ou neoparentalidade e novas expressões da sexualidade. O que nós, como fazemos para enfrentar essa nova amostra de pessoas? E eu realmente, o que eu aprendi com isto, eu devo aos pacientes que eu atendi, à literatura e aos casos de psicoterapia com pacientes, de supervisão de psicoterapia com residentes de pessoas transgênero que eu supervisionei no ambulatório de psicoterapia do Hospital de Clínicas. Então, eu vou fazer agora uma descrição do como eu vejo isso aqui. Nesse encontro, o terapeuta pode se sentir ameaçado por uma realidade ou um mundo em que ele não foi educado e defender-se com o aferramento ao conhecido e sentir a necessidade de repetir seus mantras habituais, já conhecidos, como o religioso com as suas rezas imutáveis. Ou ele pode, por outro lado, entrar numa adesão acrítica ao suposto novo, com uma forma de formação reativa e se entusiasmar extraordinariamente com a liberdade e a revolução das relações humanas que levam a diferentes tipos de relacionamento. São duas manobras defensivas bastante conhecidas, e o que se tenta aqui é evitar, negar ou desmentir o profundo sofrimento psíquico e os conflitos inevitáveis que acompanham essas novas configurações, tanto quanto acontece com os tradicionais casos e famílias heterossexuais. Como escutamos ou tentamos escutar esses pacientes? Encaminho para a parte final. Escutamos com muita dificuldade. De fato, algumas vezes é impossível essa escuta, porque cada um dos dois membros da dupla terapêutica só escuta o mantra ao que está acostumado. E aí quem me ajuda a pensar mais do que qualquer psiquiatra ou analista, de novo, Drummond de Andrade, que disse: outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Escutar voz de gente significa escutar o outro, não o que projetamos no outro para garantir a nossa não contaminação com o horror que muitas vezes sentimos com a vida miserável que o outro vive. E o outro, o paciente que vive essa difícil situação, projeta em nós muitas vezes o inimigo, por exemplo, o que vai impedir a cirurgia mágica que vai mudar a sua vida, ou sente uma tremenda inveja por nossa suposta normalidade sexual, ou por nossa posição social ou econômica, ou por nossa suposta família fácil e feliz, enquanto nós,
os que muitas vezes preferimos escutar os anjos, as sonatas e as confissões patéticas, também não nos gosta entrar em contato emocional genuíno com nossas próprias dúvidas sobre a nossa hétero ou homossexualidade? Também não nos agrada sentir atração por esses seres perigosos, sujos, promíscuos, que também nos provocam atração com suas vidas que não respeitam as leis da fronteira, como diria o Javier Cercas. Portanto, escutar voz de gente em geral é mais fácil quando essa gente é mais parecida conosco, mais educada, mais bem vestida, e nos traz associações que nos permitem sonhos lindos a dois no campo analítico e boas interpretações. Mas o problema é que agora estamos escutando vozes de gente que nos frustra e que às vezes nos provoca raiva, porque eles, por exemplo, só querem falar dos seus corpos e não de suas fantasias, que têm estranhos e repulsivos desejos e não gostam de falar das suas infâncias, que olham com desprezo o nosso amor pelos sonhos, pela psicanálise e por suas teorias e por sua Weltanschauung, que apesar do que tenha dito Freud, nós temos uma. Esse método, que com tanto esforço aprendemos a praticar, então sentimos ansiedade e dificuldade em relação a esses outros que não conseguem, como a maioria das pessoas, ficar facilmente grávidos, mas levam anos e anos em procedimentos dolorosos, caros, e que muitas vezes nos arrastam juntos a sofrer, chorar em silêncio, temer por seus corpos e por suas almas, não saber se afinal conseguirão o que desejam. E o que dizer ainda desses outros que nos impõem a aceitar uma família homoparental, que por mais que escutemos, estudemos, muitas vezes sentimos uma certa incapacidade de entender e aceitar que essas coisas possam acontecer. Sim, tudo isso nos passa a nós e a esses estrangeiros. E então, algumas vezes, depois de longos e sofridos percursos, pode acontecer que consigamos escutar voz de gente. E então, no incerto espaço da sala de consulta, construímos campos analíticos, fantasias inconscientes compartilhadas, vivemos momentos de amizade de transferência, exercemos a neutralidade possível, a disposição à maternidade e nos lembramos de Maria Malizade quando fala: o narcisismo terciário se abre ao alheio e ao distante, se difunde, se dispersa, se estende. E como se os espelhos narcisistas se dissolveram e como se pela ferida de um espelho quebrado se vislumbrasse o outro. Passados esses aspectos, voltemos por fim, para concluir brevemente, ao espaço que nos é próprio e peculiar e que é o tema dessa jornada, a nossa mente. Não só os aspectos teóricos, clínicos, de formação, de interface com a cultura e os da nossa família profissional são essenciais, mas talvez, e mais, principalmente decisivo, é o nosso vínculo com esse objeto interno. A psicanálise, em seu sentido lato, e suas diversas formas de lidar com o sofrimento humano e como disciplina básica da psiquiatria. Nossas relações com a cultura e com as nossas instituições são indispensáveis, mas talvez ainda mais indispensável seja cuidar dessa relação tão intensa com esse objeto elusivo, às vezes enigmático e frustrante, outras vezes misterioso e distante, poucas vezes mostrando-se mais através de nesgas do seu possível esplendor e mais raramente ainda proporcionando gratidão e consolo. Cuidar com amor desse vínculo com a psicanálise e todas as suas aplicações dentro de cada um de nós e da forma como a praticamos e desenvolvemos em todas essas dimensões, talvez seja a melhor maneira de celebrar o nosso legado comum ao longo do tempo, esse grande escultor. Obrigado.
Bem, muito obrigado, Cláudio, por essa bela conferência. E esse tema do vínculo é um tema extremamente importante, não só na contemporaneidade, como também, como tu ressalta aqui, na formação da civilização. Lendo a tua conferência, eu me lembrei do livro Homo Sapiens, do Harari, que é um livro que está há muito tempo como um dos mais vendidos, tá? E o Harari diz que ele considera que a grande diferença entre os seres humanos e os outros animais não é propriamente a linguagem, o que me surpreendeu quando eu li. O Harari diz que outros bichos, outros animais, também têm tipos de comunicação, não através de palavras, mas têm linguagens próprias. Ele diz, por exemplo, que estudos mostram que certas espécies de macacos conseguem comunicar para os membros do seu grupo a diferença quando se aproxima um animal inofensivo, quando se aproxima um animal mais hostil. E o Harari diz que a grande diferença entre o ser humano e os outros animais é a capacidade do homem de criar crenças que são compartilhadas por muitos grupos e muitas pessoas, são crenças comuns, e que essa capacidade de criar crenças comuns foi o que permitiu que o homem fosse se agregando cada vez mais em grandes grupos, em grupos maiores, e que que contribuiu para a civilização pela capacidade de, quanto mais pessoas, quanto mais seres humanos se juntam, maior é a produtividade, a criação e, falando psicanaliticamente, a expressão da pulsão de vida. Então, acho que a tua conferência se encaixa nisso, inclusive porque para poder, com as crenças que a civilização criou, angariar cada vez mais membros, é preciso levar em conta o estrangeiro, né? Aquele que é diferente de nós, que nos causa estranheza, que nos causa muitas vezes reações contrárias, enfim. Então, é um tema sempre em voga. Nós temos 5 minutos. Quem quiser fazer algum comentário, uma pergunta, a gente vai abrir para um pequeno debate. No comments. Ou concordaram com tudo ou não concordaram com nada. Vamos compartilhar a tua lenda. Estefânia, por favor. Então, vou trazer uma questão. Eu sou Estefânia, sou contratada do Hospital de Clínicas, psiquiatra. Então, fazer uma pergunta: como ficariam os vínculos agora mais imediatistas que a gente está assistindo, né? Os vínculos mais imediatistas no sentido da modernidade líquida, da descartabilidade. Eu acho que essa é uma interessante questão e um interessante problema, porque a gente pode observar aqui uma fuga da intimidade e uma fuga do contato emocional e físico mais intenso. E o curioso é que aqui nós temos toda a questão da tecnologia, como já foi amplamente discutida aqui na jornada. Essa tecnologia que tem sido muitas vezes colocada como vilã, ela pode ser ao mesmo tempo um objeto transicional e ela pode ser utilizada para aproximar. Dentro da cena psicoterápica ou psicanalítica ou contemporânea, há 20 ou 30 anos, quando começou a aparecer esse conjunto de aparelhos, as interpretações eram que a pessoa queria usar isso aqui porque ela não conseguia falar. A primeira vez que uma pessoa quis me mostrar uma foto, eu fiquei chocado, mas como? Mas eu olhei a foto, e a foto me informou muito. Assim como hoje em dia eu olho filmezinhos, fotografias e outras expressões que são extremamente informativas. Eu me lembro de um caso de um paciente que falava todo o tempo mal da filha dele. Eu achava uma coisa horrorosa a forma como ele maltratava, a filha era horrível, isso e aquilo.
Um dia toca o celular no meio da sessão, ele atende e fala rapidamente, numa maneira tão amorosa, que eu digo, quem será? Eu nunca vi esse cara tão amoroso. E fiquei ouvindo, né? Isso é outra coisa, que nos primeiros tempos, ai de quem atendesse o celular, seria um crime de lesa majestade analítica. Terminada a conversa, eu pergunto, com quem que tu estava falando? Eu estava falando com a minha filha. Mas é assim que tu fala com ela? É claro que é assim que eu falo com ela. Como é que eu vou falar? Ou seja, ele dava uma versão distorcida e agressiva com uma significação transferencial. Então, eu acho que, no fim das contas, as pessoas não querem as relações líquidas. Eu acho que as pessoas buscam relações sólidas, ou pelo menos pastosas, mas não só líquidas. E essa é a busca que move a angústia da humanidade ao longo de todas as épocas. A possibilidade de se encontrar. É a difícil, dangerosíssima viagem de si a si mesmo e escutar voz de gente, que eu acho que é isso que nós queremos. Muito bem, pessoal. Eu fui avisado que a moça que é culpada ali, né? Ela é o arauto do tempo, então nós esgotamos nosso tempo. Queria agradecer ao Cláudio por essa belíssima conferência e a presença de todos aqui. Muito obrigado.